E aí, depois disso, primeira fase bem sucedida, suspeitos presos, mas a gente continuava ainda com aquela angústia como policial de não conseguir dar uma resposta para a família do que aconteceu com a vítima. O sequestro começou em abril, a primeira operação foi em meados de junho, julho. Em dezembro nós ainda estávamos procurando no caso. Chegamos a localizar no Jardim Miriam um local que foi o primeiro cativeiro do Cristiano. Prendemos mais uma pessoa, mas continuávamos sem informações se o Cristiano estava vivo ou morto e o local. A polícia ainda procura Ismael Aparecido Quintiliano, acusado de ser o responsável pela negociação do sequestro. Já chegando perto do Natal, em dezembro, o meu investigador, Ney, um grande investigador, ele estava ouvindo o telefone do Ismael, de um dos arquitetos, né, o Ismael, o Neguinho. O telefone da residência dele estava grampeado. E ele estava ouvindo a sogra do Neguinho, a sogra do criminoso, vendendo lingerie para uma outra mulher. E o meu policial ele foi tão competente que ele conseguiu ouvir a voz do Ismael de fundo. Ele gritou pro filho dele, ó, tô indo no bar tomar uma cerveja ali, leva o meu cigarro que eu tô sem. A gente estava na delegacia, ele falou, doutor, vem aqui ouvir um negócio, corre aqui. Ele falou, é o Neguinho de fundo, é a voz dele. Ele falou, ele fugiu com um palio. Se o palio estiver lá, provavelmente é ele. De imediato, delegacia, viaturas descaracterizadas, a gente não podia queimar a investigação. A gente estava sem o corpo ainda, sem dar uma resposta para a família, e era uma chance, a gente já estava 4 meses no escuro. O que a gente fez? De imediato, mobilizamos a delegacia inteira, daqui da Baixada, fomos para São Paulo, em 4 equipes, viaturas descaracterizadas, para confirmar se realmente era o Ismael, porque ele podia dar conta do paradeiro do desfecho do caso do Cristiano. Chegamos na residência da sogra dele, no Jardim Miriam, lá no reduto deles, o carro dele estava estacionado. Eu optei por não efetivar a prisão na hora, porque eu não tinha visto ele, eu não podia queimar. Eles eram criminosos muito experientes. E aí nós passamos a monitorar o carro dele e monitorar a casa. E conseguimos ver ele entrando para dormir, entrando na casa já por volta das 10 da noite. Tinha bebido bastante, a gente podia ter prendido naquela hora, não prendemos. Passamos a fazer uma campanha, um revezamento, para esperar às 6 da manhã do outro dia. Comuniquei a juíza que acompanhava o caso, pedi um novo mandado de busca. E no dia seguinte, às 6 horas da manhã exatamente, nós invadimos a casa e logramos prender um dos arquitetos da quadrilha, que era o Ismael, o Neguinho. Desde que Ismael se mudou para esta casa, ele mal colocou os pés na rua. A equipe de investigação precisou de muita atenção, muita paciência para chegar até o local onde ele estava escondido, no bairro Jardim Miriam, na capital. Eu prendi ele, fui conversar com ele direto, estava muito nervoso por conta do caso. Primeira coisa que eu falei para ele, eu falei, cadê o Cristiano? Falei, o que vocês fizeram com ele? E tem uma família esperando. Ele virou para mim e falou, doutor, ele falou, ele morreu no cativeiro. Isso foi o que os criminosos falaram, né? E a perícia comprovou parcialmente depois. Ele morreu no cativeiro, ele passou mal, nós não sabíamos o que fazer, ele morreu no cativeiro. E o cativeiro era perto de Sorocaba, num município chamado Pilar do Sul. Enterramos ele lá, numa cova rasa, rompemos a negociação e depois, porque a cova era rasa, enfim, ele foi localizado por pessoas que frequentavam ali e está enterrado como indigente pelo IML de Sorocaba. Eu peguei, naquele momento, a equipe, todo mundo, colocamos ele na viatura, fomos para Sorocaba na mesma hora. Entre o terceiro e quarto dia, a vítima cativa começou a apresentar problemas de saúde, né? Começou a se sentir mal e ele estava algemado, soltaram a algema, tentaram fazer uma reanimação, mas ele não resistiu e acredita-se que tenha tido um infarto. Então a causa-morte, segundo a confissão do líder da quadrilha, foi um infarto no terceiro dia de cativeiro. Voltamos de Sorocaba para Santos com ele preso, chamei a viúva, a esposa do Cristiano, e mostrei a foto. A foto só mostrava uma parte do corpo, mostrava só o pé, não tinha muita coisa. E aí, de imediato, a Patrícia, que era a esposa, ela começou a chorar bastante e naquele momento a gente pôde dar o caso por encerrado. Não foi o desfecho que a gente esperava, nós somos super diligentes, agimos rápido, tudo aconteceu o que aconteceu, mas as pessoas puderam ter tranquilidade. O sequestro é um crime muito pesado e o fato da família não saber se a pessoa está viva ou se está morta, não ter o direito de enterrar, de fazer a solenidade fúnebre do ente querido, é uma coisa totalmente desumana. Então,
É um caso muito marcante, porque foi um caso extremamente pesado. Infelizmente não teve desfecho que a polícia queria, mas nós conseguimos dar uma resposta para aquela família, para eles terem que ter paz. Anos depois, o líder da quadrilha, que era o Rogério Amorim de Oliveira, eu tentei prender ele bastante tempo, ele foi preso no município de Diadema, do lado do Jardim Miriam, no reduto dele, tentando fazer um roubo a banco. Nessa época eu era delegado do DEIC, já estava aqui em São Paulo, mas os colegas, todo mundo sabia que eu tinha tido muito envolvimento com aquele caso. E me ligaram para saber se eu tinha ainda alguma dúvida, se queria ir até a delegacia interrogar ele. Falou, ó, doutor da Cunha, a gente está sabendo aqui, o Mia está preso aqui, tá? Se quiser dar um pulo aqui, ele está à sua disposição. Mas o mais importante era deixar a família em paz. Eu não quis ir até lá e naquele momento dei o caso por encerrado. Tá? Todos eles foram julgados e a maioria condenados. Alguns não foram porque, enfim, o judiciário não entendeu por bem não, mas a convicção da nossa investigação era de 100% do envolvimento de todos. Estão presos até hoje? Estão presos até hoje. As condenações foram todas superiores a 22 anos de cadeia.